Bom pessoal, vou gravar mais um vídeo aqui para vocês sobre o fechamento da semana. Digamos que o mercado não, enfim, acabou ficando bem indeciso. Semana passada a gente terminou sexta-feira com um risk-off gigantesco, muita incerteza sobre quais seriam os próximos passos em relação às tarifas com a China. E no final já sabemos que não vai dar em nada, como a maioria das ameaças feitas pelo Trump esse ano, confirmando aí mais uma vez o taco. Trump always chickens out. Então, acabou que não tivemos uma semana direcional, né? O movimento corretivo ele acabou não se concretizando. Pelo contrário, o mercado termina com uma leve alta essa semana, candle semanal do S&P 500, basicamente um doji. Queria comentar também um detalhe interessante, complementando o que eu falei no outro vídeo sobre o RSP e olhar o RSP e olhar os índices, que é, por exemplo, terça-feira, se a gente olha o RSP, quarta, perdão, o mercado chegou a subir 85%, 85 não, 0,85%. Se a gente olha Nasdaq, por exemplo, o movimento foi completamente diferente, subiu 0,4%, né? E o próprio candle ele já é completamente diferente. Aqui já mostra uma força compradora muito maior, enquanto se você olha a Nasdaq, que é basicamente um doji, um candle minúsculo. Mas enfim, o mercado americano, falando de bolsa, basicamente ele não teve muita alteração, uma semana lateral, o mercado não corrigiu e também devido ao shutdown do governo americano, nenhum dado macro está sendo divulgado, então basicamente são semanas que estão sendo operadas no escuro, né? Basicamente. Então, o mercado continua numa tendência de alta, média de 20, média de 50 continuam aliadas para cima, o mercado continua trabalhando acima delas, mas no curtíssimo prazo, né, dentro dessa semana o mercado acabou trabalhando numa lateralidade. VIX essa semana chegou a disparar com uma possível crise dos bancos regionais lá nos Estados Unidos. Até deixei aqui o ETF que mede o setor financeiro do S&P 500 XLF, ontem com uma queda super relevante aí de 3%, dá para ver que é um candle que se destaca em relação aos outros. Então o VIX acabou dando uma disparada também pela questão das tarifas, enfim. Foi uma semana marcada por muita volatilidade, principalmente no ouro, mas já vamos chegar lá também. Para quem aí opera mercado intraday, com certeza percebeu essa volatilidade maior. Os yields, título de 10 anos, continua o movimento de queda, como eu comentei no vídeo anterior. Ontem chegou a romper esse fundo, mas hoje já defendeu, que pode estar sinalizando um falso rompimento. Justamente estava fazendo esse movimento de queda e o mercado reverteu quando Trump respondeu que vai se reunir com o presidente da China, que as tarifas provavelmente não vão, né, não vai dar seguimento às tarifas de 100%, enfim. Então o mercado acabou reagindo de forma, digamos que positiva com isso, né? Então pararam de comprar títulos, pararam de buscar proteção. Essa fala basicamente foi no começo do dia de hoje. O yield de 2 anos, o título de 2 anos aqui que estava fazendo um movimento muito importante. Ontem ele chegou a romper essa região de fundo que o mercado vem trabalhando desde 2023, mas hoje também defendeu esse rompimento, então pode ser um falso rompimento. Mas caso o mercado continue trabalhando para baixo, enfim, vai estar sinalizando um rompimento muito importante que pode significar mais cortes na taxa de juros dos Estados Unidos do que é precificado hoje, né? Do que a gente espera hoje. Aqui os índices europeus, basicamente nada muito diferente. DAX, que eu comentei semana passada que estava lateral, continua respondendo à lateralidade. Tudo indica que deve voltar a testar essa região de 23 mil pontos. Nikkei do Japão, eu comentei que poderia fazer uma correção, de fato fez. Acabou não dando continuidade para alta, falhou o rompimento do topo anterior, então pode acabar corrigindo mais. DXY, que estava observando um movimento muito importante de rompimento desse canal de baixa,
prazo acabou falhando o rompimento também, voltou para dentro do canal. Hoje já defendeu esse movimento de queda. Basicamente, DXY está sem direção, né? Inclusive outra marcação poderia ser feita aqui que talvez faça mais sentido que esse canal, que é basicamente um retângulo, sinalizando aqui uma lateralidade. Basicamente o mercado não tem nenhuma direção desde julho ali, basicamente. Se eu não me engano, coincide com a aprovação da Big Beautiful Bill. Enfim, sem direção. De modo geral, o mercado está indeciso, eu diria, sabe? Petróleo segue o movimento de queda, bem direcional, vindo buscar a região de $55, que também comentei no vídeo anterior. Hoje deixa um candlezinho de defesa, já sentindo essa região de fundo desses dois candles. Dia lá em abril, quando teve o anúncio das tarifas, foi uma região onde apareceu muita força compradora. Depois o mercado voltou para retestar no início de maio, também apareceu muita força compradora. E aparentemente o preço está sentindo essa região agora. Ouro, mais uma semana de alta, nona semana de alta seguida, basicamente. E os candles, como vocês podem perceber, só aumentando a amplitude ao longo do tempo. Apesar de estar subindo, está numa tendência de alta, não estou falando que o ouro vai reverter o movimento e que, enfim, não me entendam mal, mas claramente isso é uma alta insustentável. Cedo ou tarde o ouro vai fazer uma correção. Está muito esticado, está, enfim, aumentando o tamanho dos candles, cada vez subindo mais. Basicamente é uma alta insustentável. Cedo ou tarde o ouro vai corrigir. Isso é um fato. Hoje foi um dia muito volátil, chegou a variar $200. Para quem acompanha o ouro sabe que isso é uma amplitude muito grande. Intraday o mercado chegou a despencar bastante, mas no final do dia defendeu, assim como a prata, que chegou a cair 6% hoje. Acabou fechando um candle negativo muito relevante, porque ele violou a máxima do dia anterior, violou a mínima e fechou abaixo da mínima. Isso daqui é basicamente um candle que sinaliza a marcação de um topo. Então, para a próxima semana eu espero que a prata faça um movimento corretivo, não necessariamente que a prata caia, pode simplesmente ficar lateral enquanto essas médias chegam para ancorar o preço. E a prata acaba de fechar 9 semanas de alta seguida também, algo que só aconteceu uma vez na história. Só não lembro se foi em 1980 ou se foi em 2011, que foram as duas vezes que a prata tinha marcado máximas históricas. Mas 9 semanas de alta na prata só aconteceu uma vez, duas, né? Contando com essa semana. Então, para a próxima semana eu espero um movimento corretivo para a prata. O ponto positivo basicamente ela está se sustentando acima dos topos históricos e acima dessa linha de referência também, juntando o topo de 1980 com o topo de 2011, que poderia servir como resistência. Prata se sustentando acima dessa região dos $50 a $51 por onça é um sinal muito positivo para ela. E o ouro, acabei de comentar, mas só para finalizar, o ouro pode também fazer uma correção nos próximos dias, mas não tem um fechamento tão expressivo, um fechamento vendedor tão expressivo quanto a prata, né, basicamente. Bom, Bitcoin, Solana e Ripple, criptomoedas, acabaram surpreendendo essa semana negativamente, né? Porque semana passada estava basicamente próximo dessa região de suporte. Semana foi rompido, hoje foi violado, está defendendo agora, o que é ótimo. Caso o preço faça só um falso rompimento desses fundos, a chance de que volte a jogar para cima e volte a retestar a casa dos $125.000 é bem grande, que seria ótimo. Mas enfim, né? Sábado e domingo o mercado cripto não costuma se movimentar muito, então temos que esperar para ver, mas enfim, ver essa sombra
aqui embaixo desse candle é algo que eu considero bastante positivo para um falso rompimento desse fundo. Solana, como eu comentei, eu estava observando o rompimento dessas duas linhas de tendência. A linha de tendência mais curta, o mercado de fato confirmou o rompimento. Rompeu também essa linha maior, essa linha mais de longo prazo, perdão, com inclinação menor. Porém, o mercado está sentindo essa região de suporte, então pode ser que ele faça simplesmente um falso rompimento dessa linha de tendência. Então, eu ainda estou observando ela sem considerar um rompimento de fato. Não sei porque não apareceu no semanal. Olhando pelo candle do semanal também, a semana passada não confirmou o rompimento. A média de 20 e de 50 estão alinhadas. Dá para ver aqui que o mercado está testando uma região de topo, topo, fundo, topo, topo. Então é uma região que pode segurar o preço, fazer ele voltar a jogar para cima, principalmente se o semanal não confirmar o rompimento dessa LTA. Então, digamos que as criptos estão num ponto decisivo e eu olho para elas com um cenário otimista, para ser bem sincero, visto o tanto de sombra que elas estão deixando hoje e visto também a região que elas estão testando. Até que um suporte seja rompido, ele é um suporte. Tanto Solana quanto Bitcoin estão testando regiões de suporte. Já a Ripple está num cenário bem bagunçado, não está no suporte, também não rompeu nenhuma linha de tendência, como eu falei. Das três aqui que eu comento, Ripple é a que está num cenário mais feio, está testando a média de 50, que está alinhada para alta, o que pode gerar força compradora, mas via price action está completamente lateral, então é isso, não tem muito o que dizer sobre. E um comentário que eu quero fazer é que a prata, isso daqui é basicamente o ouro dividido pela prata, a relação ouro e prata, que basicamente mostra o quão sobrevalorizado ou subvalorizado a prata está. Historicamente, os topos históricos da prata, que foram aqui em 2011 e 1980, comparados a hoje, a prata está muito mais subvalorizada, ou seja, para que dentro da relação ouro e prata, a prata tivesse no mesmo nível de valorização que ela teve nos últimos topos históricos, a prata ainda precisaria subir muito. Então, é um sinal de que o movimento da prata pode estar só no começo ainda, mas no curto prazo, esse índice aqui basicamente ele está testando uma linha de tendência de alta e está marcando provavelmente um fundo de curto prazo hoje. Marcou, né? Porque o candle semanal já fechou. Curiosamente, logo no dia em que a prata está marcando um possível topo também. Então é uma coincidência que não é coincidência, né? Basicamente, para análise técnica funcionando perfeitamente. Então, enfim, eu achei algo curioso, eu achei interessante mostrar para vocês, tanto por ter o ratio ouro-prata marcando fundo junto com a prata marcando topo, e também por essa análise mostrando quanto a prata ainda pode andar nesse ciclo de alta. E caso ande, existem muitos dinheiros a ser feito ainda na valorização da prata. Então, caso de fato a prata corrija nas próximas semanas, fique lateral e dê uma pausa nessa alta vertiginosa que ela vem fazendo nos últimos 2 meses e meio basicamente, eu diria para que vocês não se apavorassem, continuassem firmes, que ainda tem muito potencial. Eu ainda vejo muito potencial nesse ciclo de alta da prata. É isso. Obrigado por mais um vídeo. Se alguém discorda de alguma análise, pode deixar no comentário. Se alguém concorda, pode deixar no comentário também suas opiniões. Se alguém tem dúvida, vai ser um prazer respondê-la. E é isso. Muito obrigado por mais um vídeo.